Mas são vãs terrestres resplendores. Eu continuo contemplando o meu lar. Aleluia. Oh, glórias. A vinda do nosso rei é certa. Tal qual o ar que nós podemos respirar. Nós cremos dessa maneira, é certa. Da mesma maneira que nós estamos aqui respirando e é necessário, nós temos essa mesma convicção. Eu guardo essa mesma convicção. No primeiro dia que eu ouvi que Jesus voltaria, eu guardo ela no meu coração até o dia de hoje. Continuarei guardando até aquele grande dia. Glórias e glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fazemos tantos planos e projetos aqui nessa terra. E é claro, é natural. Isso é algo natural do homem, do ser humano. Mas não podemos perder de maneira alguma, de jeito nenhum, o foco, o nosso olhar, o desejo de aguardar por aquele grande dia. O dia em que nós vamos nos encontrar com Ele. Oh, aleluia! Oh, glórias! Louvado seja o nome do Altíssimo. Bem, maravilhosos os louvores. Eu quero aqui discorrer do texto da palavra do Senhor, assim como eu disse para você antes dos louvores, né? Que se encontra no Evangelho que escreve João, Evangelho de Jesus Cristo que escreve João, capítulo 3 e verso 16. Tão conhecido. Nós citamos, né, essa passagem sem sequer abrir a Bíblia. Sabemos onde está de cor e salteado. Louvado seja o nome do Senhor. Quero junto com você aqui discorrer desse texto, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Texto lindo, texto maravilhoso, texto forte, texto poderoso, um texto que fala graciosamente aos nossos corações. E esse texto, Nathalie, o Senhor colocou no meu coração na tarde de hoje, estava ali em casa fazendo algumas coisas e pensando numa mensagem, num texto bíblico que eu traria na abertura desse culto. E conversando com o Senhor, o Espírito Santo colocou no meu coração esse texto. E por que o Espírito Santo colocara no meu coração esse texto aqui? Porque anteriormente, algumas horas antes, eu estava conversando com uma pessoa, eu conversava com uma irmã, e ela me contava um pouquinho do ocorrido. Ela acabou se contaminando com esse vírus. Ela acabou se contaminando com o coronavírus. E ela ficou muito ruim, ela ficou muito mal. Ela ficou péssima, ficou acamada, não tinha força para se levantar. E a mãe dela, elas moram numa distância grande, tá? Ela mora numa cidade próxima e a mãe mora aqui. E a mãe saiu daqui e foi cuidar dela, mesmo sem ela querer. Por quê? Porque a mãe faz parte do grupo de risco. Então, a mãe fazendo parte do grupo de risco jamais poderia ir cuidar da filha. Mas o amor dessa mãe, em vendo a situação da filha, e ver a preocupação tão grande de imaginar que pudesse piorar, a filha pudesse piorar, pudesse vir de repente precisar, não precisou de uma internação, mas de repente viesse precisar de uma internação, de repente,
viesse até a ter uma necessidade de entubar, de ficar lá no hospital, em situações que nós estamos cansados de ouvir todos os dias, que muitos que estão perto de nós acabam ficando, né? Quantos perto de nós não acabaram de ficar, né? Tive meu cunhado que ficou muito ruim, e a família, né? Os cunhados lá, a família da minha cunhada Benaildes acabou... 4 da família, aliás, 4 da família foram todos internados. A mãe que acabou falecendo dias depois, e os outros irmãos lá e cunhado estão lutando pela vida. Um, graças a Deus, já saiu do hospital, mas a gente sabe que é algo terrível, que é tipo uma sorte, né? Seria assim. Alguns saem ileso, outros um pouco é assintomático, outros têm sintoma leve, outros mais grave, outros acaba decorrendo para coisas piores, como internação, intubação e tudo mais. A gente sabe que outros, infelizmente, vêm a óbito. Então, a gente sabe que não é fácil. Ela não pensou em nada, ela não pensou na situação dela, que ela fazia parte do grupo de risco. A mãe, em si. Ela pensou na filha. E quem que ela pensou? Na filha. Quem que ela queria proteger? Quem que ela queria ajudar? Quem que ela queria estar perto de quem? Ela queria estar perto da filha. Ela queria estar lá, independente dela correr risco de se contaminar, independente dela correr o risco de pegar o vírus e não saber como poderia ser no corpo dela, no organismo dela. Ela não estava preocupada com ela. Ela não se preocupou com ela. Ela se preocupou com quem? Ela se preocupou com a filha. Se preocupou com as netas que estavam ali. Era essa a preocupação dela. De poder ir lá, de poder fazer uma comida, de poder alimentar a filha na hora certa, porque sabia que a filha estava acamada, não podia se levantar para nada, não estava aguentando se levantar para nada. Para deixar as coisas arrumadas. E tá ali observando de perto. É esse o sentimento de não se preocupar consigo próprio. Deus amou dessa maneira. Deus amou o mundo desse jeito. Deus nos amou dessa forma. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. De tal é uma palavra que não conseguimos. É uma palavra tão tamanha, uma palavra tão grande que nós não conseguimos. Não tem como nós mensurarmos e nem explicar esse tal. Tal é o inexplicável. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor dele por nós foi tão grande que ele não se preocupou com nada. O nosso Deus não se preocupou com nada porque nós estávamos em iminência de morte. Assim como essa mãe observou a filha e ficou preocupada e com medo da iminência da morte, e uma morte física. E ela correu sem se preocupar consigo próprio para ajudá-la, assim o nosso Deus fez conosco. Assim o nosso Deus, ele enviou o filho dele, o unigênito dele, o único que ele tinha. Nós não somos capazes de fazer isso. Uma mãe, ela pode ter 10, 20 filhos, ela não é capaz de dar nenhum. Olha, esse filho seu aqui é para salvar toda a humanidade. De jeito nenhum. Imagina. Não. A humanidade que se perca. Imagina, vou dar meu filho, vou dar minha filha para salvar a humanidade. Não vou, não. Sinto muito. Que paguem o preço daquilo que cometeram. Que paguem o preço daquilo que fizeram. O nosso Deus amorosamente não. De tal maneira nos amou, que deu o Filho dele unigênito. Pagou um preço caro, nosso Jesus. Pagou um preço de cruz. Pagou um preço de vergonha, de humilhação, de tripúdio. Usou uma coroa de espinho, carregou uma cruz que não era dele, uma cruz que era nossa. Foi condenado no lugar... no nosso lugar. Estava ali para ser sentenciado junto com um ladrão. Os mesmos que estavam lá, que gritavam para ele, gritavam por ele, por cura, é os mesmos, irmãos, não são outros. São os mesmos que estavam lá gritando por uma cura, são os mesmos que estavam lá gritando por um pão, são os mesmos que estavam ouvindo os ensinamentos dele a respeito do reino dos céus. Esses mesmos estavam lá gritando: crucifica o Jesus. Crucifica esse Jesus. Dá-nos Barrabás. Dá-nos Barrabás. Crucifica esse Jesus. Liberta Barrabás. Dai-nos ele. Livra ele. Livra o ladrão.
E esse Jesus aí não nos interessa mais, crucifica ele. Foram os mesmos. E ele humildemente